Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão da semana. Nessa semana, começamos o estudo das funções. Então, começamos a ver funções afins. Certo? E para isso, nós começamos a estudar funções constantes, que nada mais nada menos que funções que têm o domínio real, contradomínio real também, certo? Lembrando sempre que domínio, né, é onde a função sai e contradomínio é onde a função chega, tá? E aí vimos que a função constante é nada mais nada menos que você pegar um x e levar em uma constante qualquer, tá? Sendo que a gente pode escrever dessa maneira, tá certo? Bom, se pegarmos, por exemplo, a função f de x igual a 3, como é que seria o gráfico dessa função? Seria o seguinte: a gente desenha aqui o nosso eixo cartesiano, tá? Lembrando que o eixo x ele é o domínio da função e o eixo y é o contradomínio, tá? Então, o que vai acontecer, né? A função ela só vai assumir valor 3. Então, você conta 3 unidades positivas aqui no eixo y, tá? E aí você tem que, vai ser uma reta, faça de conta que isso é uma reta, tá? Paralela ao eixo x de valor 3, tá certo? Ok, então essas foram as funções constantes. A partir daí, a gente viu também o que são funções lineares, tá? Que também vão ser funções que saem da reta e chegam na reta e associam x a um número real vezes x. Detalhe, né? Esse número real ele precisa ser diferente de zero, porque se ele for igual a zero, vai ser a função constante f de x igual a zero, né? Também conhecida como função nula, tá certo? Bom, então aqui a gente vai ter o seguinte, bom, a gente pode reescrever isso aqui dessa forma também, tá? E vamos pegar um exemplo para a gente poder enxergar como é que seria o gráfico dessa função. Por exemplo, podemos pegar aqui 2x, tá? Aí aqui você pode reparar o seguinte: quando se trata de funções que envolvem retas, né, que são as funções constantes, ou as funções lineares que estamos vendo agora, e as funções afins que vamos ver daqui a pouquinho, a gente consegue determinar a reta apenas exibindo dois pontos, né, que essa reta contém. Então, por exemplo, aqui a gente poderia pegar o valor que a função dá quando x é igual a zero. Nesse caso aqui vai ser 2 vezes 0, que é 0, tá? E o valor para quando x for igual a 1, que vai dar 2, tá certo? Então, nesse caso, a gente tem o seguinte, olha, que para 0 dá 0, como a gente viu, né? E quando a gente pega x igual a 1, o valor de y vai ser igual a 2. Então, vai ser esse pontinho. Então, segundo a geometria euclidiana, né, o famoso postulado aí das paralelas, né, uma aplicação, na verdade, do postulado das paralelas, né, que dado dois pontos, né, passa uma única reta, tá, por esses dois pontos. Tá certo? Então, dessa forma, você consegue desenhar, né, a sua reta, o gráfico da função f de x igual a 2x, tá? Um outro exemplo interessante, né, de função linear é a função identidade, né, que também vai ser uma função de R em R,
que ela vai associar x ao próprio x, tá? Em que a gente pode também estar escrevendo f de x igual a x, tá certo? Então, dessa forma, a gente vai ter o seguinte gráfico, né? Repetindo a mesma fórmula que a gente fez agora há pouco, né? Vai ser... Bom, quando a gente calcular aqui em f de 0 vai ser o próprio 0, e no f de 1 vai ser o próprio 1, né? Então vai ser a reta que divide, né, o primeiro quadrante, que é esse aqui, né, e o terceiro quadrante, que é esse aqui, né, pela metade, né? Tá certo? E por último, não menos importante, vimos o que é uma função afim, que é a única diferença, né, entre uma função linear, que tem essa cara, que é basicamente só um número que multiplica x, para uma função afim, é que você multiplica, você soma ou subtrai números reais, né? Por exemplo, então, antes de falar o exemplo, né, deixa eu só escrever qual que é a cara da função afim, de maneira geral, né? Para funções afim, a gente tem f de r em r, tal que f de x é igual a x mais b, tá certo? Lembrando que o a sempre vai ser diferente de zero. Se caso b for igual a zero, a gente volta no caso das funções lineares aqui em cima. Tudo bem? Ok, então vamos para mais um exemplo, né? Vamos aproveitar o que a gente fez agora há pouco e somar duas unidades. Então, para a gente construir esse gráfico, primeiro o que a gente faz? Basta você construir primeiro o gráfico do que seria a função g de x igual a 2x. Você pega só a parte linear dessa função, tá? Vimos agora há pouco, né, que essa função ela possui esse gráfico. E o que a gente faz agora? A gente simplesmente desloca duas unidades para cima, né, na parte positiva do eixo y. Então teremos o seguinte: uma, duas, e esse aqui vai ser o seu gráfico, né? E aqui embaixo, quando o x for igual a zero, teremos o seguinte, né? Teremos que quando x é igual, aqui na verdade é y igual a zero, né? Quando o f de x aqui for igual a zero, a gente vai ter que isso aqui é menos 1, né? Como é que a gente enxerga isso? Bom, aqui o y dá zero, né? E o y é o valor do f de x, né? Então você coloca zero, que é igual a 2x mais 2. Aí você subtrai dos dois lados por menos 2, né? O famoso passar o menos 2 por outro lado. Então você vai ter menos 2 igual a 2x. E aí você vai ter que x é igual a menos 1. Tá certo? Então dessa forma você determina esse ponto aqui também. Tá? Muito bem, então as funções afins, né? Ela é uma classe de funções, né, que ela engloba as funções constantes, lineares e as próprias funções afins. Tá certo? Além disso, vimos também um pouco, né, de funções quadráticas, né? E funções quadráticas, elas possuem a seguinte cara, né? Também serão funções que possuem a forma ax, são funções que saem da reta e chegam na reta e possuem a seguinte expressão: f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Tá certo? E o que a gente analisa é o seguinte, né, que o gráfico dessa função vão ser as famosas parábolas, né, sendo que essas parábolas elas podem ter concavidade para cima, né, e para baixo, tá? E vimos uma maneira, né, bem esperta de a gente estar desenhando, né, gráficos dessas parábolas, né?
que a primeira coisa que a gente identifica é o seguinte, né? Se ela vai ter concavidade para cima ou para baixo, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é se o termo A ele é positivo, né? Ou negativo. Que se caso ele for positivo, então a parábola tem concavidade para cima. E se ele for negativo, a parábola terá concavidade para baixo. Tá certo? Bom, além disso, temos o seguinte, né, que a nossa parábola, se a gente pegar, por exemplo, e desenhar o gráfico de f de x igual a x quadrado, ele vai ter essa cara aqui, ó. E o que que tem de interessante, né, que a imagem vai ser somente... O que que é a imagem, né? A imagem é aonde, né, chegam, onde de fato, né, dá os valores da f de x, né? Se você reparar bem aqui, a gente tem que, para qualquer x, né, vai ter x quadrado, né? Então, f de x sempre vai ser positivo, né? Ou seja, vai assumir somente esses valores aqui para cima, né? Tá? E além disso, né, de assumir só esses valores positivos, uma propriedade que é bem interessante é a seguinte, que parábola sempre vai ter uma simetria com relação a esse eixo aqui. Quer dizer, na verdade, essa parábola em específico, né, vai ter uma simetria com relação a esse eixo, né? Mas você pode ter parábolas deslocadas para outros lugares também. Então, por exemplo, se você pegar 1 aqui e menos 1 aqui, eles são levados no mesmo lugar, que vai ser 1. Se você pegar 2 aqui e menos 2 aqui, f de 2 dá 2 quadrado, que é 4, e f de menos 2 vai dar menos 2 quadrado, que é 4 também, tá certo? E chegando em 4 aqui, tá? Então, a parábola, uma propriedade interessante que ela tem é que todas as parábolas terão esse eixo de simetria. Tá? Que de um lado você vai ter que os pontos aqui os pontos que têm a mesma distância aqui com relação ao que a gente chama de vértice da parábola, eles vão ser levados no mesmo lugar. Muito bem. E esse eixo de simetria, a gente consegue determinar ele da seguinte maneira, que esse eixo de simetria sempre vai ser a reta x igual a menos b dividido por 2a. Muito bem. Bom, e outra coisa, outro resultado que vai nos auxiliar em muito, né, a desenhar, né, a nossa parábola, vão ser as raízes, né, da nossa função. Então, aí a gente tem que analisar o famoso discriminante, que é o delta, né? Que é b quadrado menos 4ac. Tá? Esse delta, ele descreve o seguinte para a gente, né? Que se caso o delta for maior do que zero, a gente vai ter duas raízes reais distintas. Se o delta for igual a zero, teremos apenas uma raiz real. E se o delta for menor do que zero, não existirá raiz real. Apenas complexas, né? Mas como a gente está desenhando o nosso gráfico da parábola no eixo cartesiano, né? Que basicamente com coordenadas em números reais, né? Então, basicamente ele não vai tocar o eixo dos reais, né? Porque o que acontece é o seguinte, né? Caso exista duas raízes, né? Caso delta seja maior do que zero, o nosso gráfico ele vai tocar, né? A reta em dois pontos. Tá? Que serão as raízes, né? Que esses pontos aqui, a coordenada y é igual a zero. Tá? Se o delta for igual a zero,
vai tocar em um ponto só, tá? Por exemplo, essa parábola aqui, o termo A dela é negativo, e se for menor do que zero, o discriminante, então a parábola ela não vai tocar o eixo x, sendo que ela pode ser assim ou pode ser assim também, tá? Se ela tiver concavidade para cima, ela vai estar acima do eixo x, se tiver concavidade para baixo, ela vai estar abaixo do eixo x, tá certo? Bom, caso o discriminante seja positivo, então conseguimos, né, determinar as suas raízes, né, por meio da famosa fórmula de Bhaskara, que não é de Bhaskara, certo? Que é, se não me engano, é de Vitelli. Bom, para evitar falar besteira, melhor não falar nada, tá? Mas, de fato, ela não é de Bhaskara, né? Parece que ela foi desenvolvida mesmo coisa de mais de 100 anos depois. Vitali, eu acho, o nome do matemático. Bom, enfim. Aqui temos que vai ser menos b, né? Mais raiz quadrada de delta sobre 2a e 0 em y, né? Então, coordenada x vai ser isso aqui, coordenada y vai ser isso, né? E vai ser menos b, menos raiz quadrada de delta, sobre 2a, 0, né? Certo? Então, esse aqui serão os dois pontos que a gente vai obter, né? Que vão ser as raízes, né? Que vão tocar aqui embaixo, tá certo? Muito bem. Caso o delta seja apenas zero, então o que vai acontecer, né? O nosso ponto em questão vai ser o seguinte. É só você notar a seguinte coisa, olha. Se o delta aqui zerar, vai sobrar somente menos b sobre 2a, tá certo? Então, o nosso ponto aqui em questão, né, vai ser menos b sobre 2a, tá certo? Bom, caso delta seja negativo, a única coisa que a gente consegue fazer é determinar o vértice. E o vértice ele é dado através da seguinte expressão, que vai ser menos b sobre 2a e menos delta dividido por 4a. Muito bem, vamos dar uma olhada, né, em alguns exemplos para a gente entender onde que aplicamos esse tipo de coisa, tá certo? Bom, o primeiro exemplo que pegarei aqui é o seguinte. Se eu pegar f de x igual a x² menos 4x mais 3, a gente tem que o a ele vai ser igual a 1, portanto positivo. Então vai ter concavidade voltada para cima, tá certo? O nosso delta aqui, se a gente fizer as continhas direitinho, vai dar 4. Então, vai possuir duas raízes reais distintas, tá? E aí, uma raiz, se a gente seguir as contas lá de cima, a gente vai ter que vai ser igual ao ponto 1, 0, e a outra raiz vai ser igual ao ponto 3, 0. Então, juntando todas as informações, a gente consegue desenhar o gráfico da seguinte maneira. Então, aqui seria o P1, né, que seria o ponto 1 de coordenada x, 0 de coordenada y. Aqui seria o ponto P2, né, que vai ter 3 de coordenada x e 0 de coordenada y. E o gráfico teria essa forma aqui, tá? Se você quer calcular o vértice também, resolvendo aqui essas contas, a gente vai ter que o vértice vai ser... O que é o vértice, né? O vértice é nesse caso aqui seria o menor ponto, né,
da nossa parábola, né? Se caso a parábola tivesse concavidade voltada para cima, seria o maior ponto, né? Seria o valor máximo que ela assume aqui, e aqui seria o valor mínimo, tá? Tanto é que esse y aqui a gente chama de valor mínimo, e esse x aqui a gente chama de ponto de mínimo. E nesse caso aqui, a gente chamaria esse y aqui de valor máximo, e o ponto x, né, que leva isso aqui, seria o nosso ponto de máximo, tá? Então aqui fazendo essas contas aqui, substituindo, né, aqui para essas expressões, a gente vai ter que o vértice aqui vai ser o ponto x igual a 2 e y igual a menos 1, tá certo? Bom, mas se você analisar bem, né, para esse caso, é legal, interessante saber o vértice, mas só com as duas raízes a gente consegue mais ou menos, né, determinar a cara da função, né? O vértice mesmo vai ser extremamente importante, né, quando a gente estiver desenhando gráfico de função quadrática, quando o discriminante é negativo, tá? Então agora vamos fazer o seguinte exemplo, né, que vai ser f de x igual a menos x quadrado menos 4x menos 4. Tá? Então aqui a gente repara o seguinte, se a gente for anotar o que é cada coisa, né, a gente tem que A é igual a menos 1, B é igual a menos 4 e C é igual a menos 4 também. Então, como A é igual a menos 1, o gráfico dessa função tem concavidade voltada para baixo. Tá? E se a gente for calcular o discriminante, né, que é o delta, a gente tem b quadrado menos 4ac, então vai ser menos 4 elevado ao quadrado, menos 4 que multiplica menos 1, que multiplica menos 4. Dessa forma, isso aqui vai dar 16, menos com menos, com menos, menos, né? 16 que é igual a 0. Então, portanto, possui apenas uma raiz real, tá? E essa raiz, ela é o que, né? Menos b sobre 2a, ou seja, vai ser menos 4 dividido por 2, que multiplica menos 1. Então, nesse caso, vai dar mais 4 dividido por menos 2, que vai dar menos 2, tá? No caso, esse aqui seria o x, né? O ponto, na verdade, ele é dado por menos b sobre 2a e 0, né? Então, não sei se eu escrevi assim lá atrás, mas se eu não escrevi, é assim, tá? Faltou o zerinho aqui. Bom, porque esse aqui é o valor do x e esse aqui é o valor de y, tá certo? Muito bem. Então, aqui é o seguinte, né? O nosso ponto vai ser, então, 2, menos 2 e 0, né? E o gráfico da função vai ter essa cara aqui, ó. Então, você vem aqui, menos 1, menos 2, e aí ele toca aqui e desce. Tá certo? Bom, finalizando agora com o nosso último exemplo, vai ser o seguinte. Agora, eu vou pegar f de x igual a meio x quadrado mais x mais 1. Então aqui a gente vai ter que A é igual a meio, B é igual a 1 e C igual a 1. Bom, como aqui é positivo, concavidade para cima, tá? O nosso delta vai ser b quadrado menos 4ac. Então aqui vai ser 1 menos 4, que multiplica meio, que multiplica 1, né? Então aqui vai ser o quê? Vai ser igual a 1 menos 2, que é igual a menos 1. Tá certo? Ou seja, delta negativo. Então a gente sabe que a parábola ela vai estar para cima, né? Mas a gente não sabe se vai estar aqui, se
Se vai estar aqui, se vai estar mais para cima, mais para lá, a gente não sabe, tá? Então, nessa hora que o vértice vai ajudar a gente, né? Porque o vértice, ele vai ajudar a amarrar, né? Onde é que está essa parábola, tá certo? Bom, então vamos calcular o nosso vértice, né? Então, o vértice, ele vai ser menos b sobre 2a no eixo x e menos delta dividido por 4a no eixo y. Tá? Bom, a gente fazendo as contas aqui, né, só substituindo, depois vocês verificam aí direitinho, né? Aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar meio, tá? Então, dessa forma, você tem que o gráfico da sua parábola vai ser algo assim, né? Que aqui é menos 1 e aqui é meio. E aí, ela vem aqui, ó. Ela não chega a tocar o x, né? Mas chega bem perto. Bom, e finalmente, né? Nós falamos de funções modulares, que basicamente são funções de R em R também, né? De R em R, que possui a seguinte cara, né? F de x igual a x, se x é maior ou igual a zero, e menos x, se x é menor do que zero, tá? Isso aqui é basicamente a definição de módulo, né? Isso aqui tudo é a mesma coisa de módulo de x, tá? Então essa função nada mais nada menos que f de x igual a módulo de x, tá? Uma coisa interessante é o gráfico dessa função, né? Que se você reparar bem, ela é quebrada em duas regiões, né? Que seria a parte positiva aqui da reta real, né? Do eixo x, e a parte negativa aqui do eixo x também, né? Tá? Maior ou igual a zero, né? A gente inclui o zero também. E a gente viu o seguinte, né? Que para x maior ou igual que zero, ela vai ser a reta identidade, tá? E para x menor do que zero, ela vai ser o oposto da identidade, né? Que seria o menos x, tá? Além disso, a gente viu algumas variações, né? Dessas funções, que foram as seguintes. Por exemplo, a gente poderia estar vendo, né? O que seria... deixa eu ver aqui. F de x igual a x mais 1, tá? Bom, quando a gente estiver nessa situação, o que a gente faz? A gente escreve a definição, né, do que é o módulo de x, né? Que o módulo de x é nada mais nada menos que isso daqui, né? Só que lá a gente pode fazer o seguinte, chamar isso aqui tudo de A, né? Então a gente tem o módulo de A, vai ser o quê? Vai ser A se A é maior ou igual que zero, e menos A se A é menor do que zero, tá certo? E aí a gente repete, só que no lugar do A gente coloca x mais 1. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter, então o módulo de x mais 1 vai ser igual a x mais 1, se x mais 1 é maior ou igual que zero, e menos x mais 1 se x mais 1 é menor do que zero, certo? E aí agora a gente dá uma melhorada nisso daqui. Então aqui a gente vai ter x mais 1, se x, aí a gente subtrai menos 1 na desigualdade, maior ou igual que menos 1, e distribui aqui, né? Então esse menos x, menos 1, se x é menor que 1. Tá certo? Então aqui a gente dividiu, né, o eixo x em duas regiões novamente, né? Perdão, aqui é menos 1. Isso. Que vai ser...
para valores que são maiores, né, ou menores que menos 1, tá certo? Para quando o x é maior ou igual a menos 1, ela vai ser a reta x mais 1, tá? E quando x for menor que menos 1, ela vai ser a reta menos x menos 1. Tudo bem? E por último, né, a gente tem o seguinte exemplo, que vai ser o seguinte, vai ser esse aqui, ó. F de x igual a x mais 2 mais x menos 1. Aqui a gente misturou um pouquinho, né? A gente tem módulo e x aqui no meio, né? Então essa função ela também pode assumir valores negativos, né? Tanto é que se você colocar f de menos 2, vai dar 0, menos 2, menos 1, que é menos 3, tá? E como é que a gente resolve isso? A princípio, você vai só trabalhar com esse módulo aqui. Então, aí você escreve o que ele significa, né? Então, aqui vai ser o que, né? Vai ser o que está dentro. Se o que está dentro é maior ou igual a 0, e menos o que está dentro se o que está dentro é menor do que 0. Tudo bem? Agora a gente trabalha um pouquinho aqui também, né? Então vai dar x mais 2, se subtrai menos 2 dos dois lados, né? X é maior ou igual a menos 2, e distribui aqui, né? Então vai dar menos x, menos 2, se aí subtrai menos 2 aqui também, né? Muito bem. Então aqui a gente tem o seguinte, né? Que dividimos a reta novamente em duas regiões. E agora, então, no fim das contas, a gente escreveu x mais 2 quebrado, né? De duas maneiras. Mas eu não estou interessado somente em x mais 2. Eu estou interessado em x mais 2, módulo de x mais 2, perdão, mais x menos 1. Então, eu vou escrever essa expressão toda aqui, só que ela vai ficar quebrada, né? Porque ela vai ser um valor para x maior ou igual a menos 2 e outro valor para x menor que menos 2. Então, vamos lá. Então, aqui vai ser o seguinte, ó. X, módulo de x mais 1 mais x menos 1 vai ser igual a quê? Bom, se x for maior ou igual a menos 2, vai ser isso aqui, ó. X mais 2 mais x menos 1, tá? Se x for maior ou igual a menos 2. E vai ser menos x menos 2 mais x menos 1 se x for menor que menos 2. Trabalhando um pouquinho aqui, a gente vai ter o seguinte, né? Que aqui vai ser 2x mais 1, tá? Se x for maior ou igual a menos 2. E aqui menos x com mais x cancela e vai ficar menos 3, né? Então vai ser uma função constante menos 3 se x for menor que menos 2, tá? Então o gráfico dessa função vai ser o seguinte. A gente tem aqui menos 2, tá? Então, para x maior ou igual a menos 2, vai ser a reta 2x mais 1. Então, a reta 2x mais 1, o que é a reta 2x mais 1? É a reta 2x, né, deslocada uma unidade para cima. Então, ela vai ser a reta 2x, que ela é um pouco inclinada, deslocada uma unidade para cima, né? Então, ela não chega a bater aqui. Na verdade, ela vai, como a gente calculou ali em cima, né? Por acidente, olha só, por acidente, hein? Ou será que não? Quando a gente calcula no menos 2, vai dar menos 3, tá? E aí, o que acontece? Para valores de x menor que menos 2,
ela vai ser constante 3. Desculpe, constante menos 3. Então, o gráfico dessa função, ela vai ser essa reta constante de menos infinito até menos 2. E de menos 2 até mais infinito vai ser a reta 2x mais 1. Então, aqui é 2x mais 1 e aqui é a reta constante menos 3. Tudo bem, pessoal? Bom, o objetivo desses vídeos, né, é somente dar uma pincelada, né, no assunto que a gente viu durante a semana, tá certo? Porque eu acredito também que alguns alunos vão estar chegando depois, né, então pode ser que seja útil também para esses alunos. Então é isso, pessoal. Se cuidem e até a próxima.